Nós vamos continuar falando de fatalidade, né? É um capítulo do Livro dos Espíritos, né? E quando a gente fala de fatalidade, naturalmente nós estamos nos referindo a um acontecimento inesperado, trágico, que nos submeta em algum momento da vida a uma experiência de mudança, de grande transformação, e não raro com dor, né? Com sofrimento. Isso é fatalidade. E a fatalidade que nos vem mais, né, a evocação, a memória, é a morte, né? De repente, alguém morre, ou mesmo a gente, né, morre, assim por diante. E a gente se surpreende sempre. É curioso isso, né? Como que nós nos surpreendemos com a morte. Como se nós não soubéssemos que nascemos para morrer, né? Que a morte realmente é aquele momento, né, mais previsível ao nascer e a morrer. E a vida não é, em geral, uma sucessão de bênçãos maravilhosas. Não, às vezes é, às vezes não é. Nós começamos, a semana passada, a falar de fatalidade, contando uma história de uma mulher que perdeu o filho, e ela dizia assim, dizem que Deus é bom, mas comigo ele foi muito perverso, ele foi muito mal comigo, né? E eu não o perdoo por isso, ela dizia, porque ela tinha passado por uma tristeza, uma tragédia muito grande, muito inesperada, e a morte do filho, na visão dela, e numa visão imediata, e lógica, e material, e racional, não fazia sentido nenhum. Afinal de contas, era uma família muito boa, era um jovem maravilhoso, que nunca fez mal a ninguém, e que foi assassinado brutalmente, né, reagindo a um assalto, etc. E aí nós nos deparamos com o absurdo da existência, a ausência de sentido para os fenômenos da vida de modo geral, né? Nós estamos num mundo que, poeticamente, nós queremos acreditar que é maravilhoso, mas que nem sempre é. Por exemplo, a natureza, né? Quando a gente fala da natureza, é lindo, né? Por exemplo, Spinoza, o grande filósofo Baruch Spinoza, acreditava que Deus e a natureza são a mesma coisa, né? Ele foi o criador de uma ideia que já existia antes dele, mas ele consolidou através de um projeto filosófico racional de panteísmo. Então ele acreditava que Deus se confunde com a própria natureza. Mas a gente, quando quer pensar em Deus, por exemplo, a gente pensa, né, tem gente que fala assim, se você não consegue pensar em Deus, mentalize uma rosa. Olha que beleza. A Glorinha me deu rosas brancas hoje, olha que beleza, né? Mentalize uma rosa que você vai estar em contato com Deus, não é? Olha, mentalize um pôr do sol, não é? Olha que lindo. Uma montanha, não é? Acontece que o escorpião, a cascavel também são da natureza. E ninguém nunca assim, você quer mentalizar Deus? Mentalize nesse momento uma jararaca, linda. Ué, mas, primeiro, a jararaca é tão da natureza quanto a rosa, ok? E eu não sei porque que a gente tem que amar a rosa e tem que odiar a jararaca. Se os dois são da natureza, e nem a rosa escolheu ser rosa, e nem a jararaca escolheu ser jararaca, e os dois são criações divinas, e os dois são parte da natureza, o mais lógico seria a gente ver Deus tanto na rosa quanto no escorpião. Vamos orar, mentalizemos um escorpião muito venenoso. Mas não é obra de Deus? Não é da natureza? Então assim, e por que eu já começo chutando a canela? Porque ou a gente é diferente, ou o espírita pensa, ou a gente cai no senso comum, né, nas crenças comuns, que simplesmente veem as coisas, né, e reproduzem os clichês de sempre, né? Então, de verdade, a rosa é bonita, é perfumada, é maravilhosa, e é uma obra divina. Mas a cascavel, a naja, a jararaca, o leão, o tigre, o pitbull, todos também são filhos de Deus, obras da natureza, criações magníficas, etc. e tal. Bom, o que faz com que a gente mentalize uma coisa e não outra? O prazer, né? Então a rosa nos dá prazer, e depende da situação, porque se eu estou com fome, eu prefiro uma manga do que uma rosa,
Mas se eu estou apaixonada, eu prefiro que o meu namorado me traga rosas do que mangas. Eu te amo tanto que eu vejo essas mangas bonitas. Assim, percebem como que é estranho, como que tudo é produto do contexto, da cultura, da mente, da situação, dos fenômenos, de modo geral. Então, nós vamos começar tentando olhar para o mundo, para a vida, para as coisas, para as experiências, para as situações, com um olhar suspenso. O que eu chamo de um olhar suspenso? Vamos tentar esquecer tudo aquilo que a gente pensa que sabe sobre as coisas. Então, é um convite que eu estou fazendo. É um convite que nos foi feito por um pensador chamado Blaise Pascal. O Pascal falava de um saber básico. O que ele chamava de saber básico? Ele dizia assim: o saber básico de um homem é formado pelo conjunto de tudo aquilo que restou, de tudo aquilo que ele esqueceu, de tudo que estudou. Vou repetir. O que é o saber básico de alguém? O saber básico de alguém é o conjunto de tudo aquilo que sobrou, daquilo que ele esqueceu, de tudo que ele estudou a vida inteira. Ou seja, a gente passa a vida estudando. Aí, em geral, se a gente não estuda todo dia, a gente esquece o que estudou. O que a gente não esqueceu, que sobrou, destilou, que ficou, que permaneceu, é o nosso saber básico. Então, vamos deixar em suspenso tudo aquilo que a gente pensa que sabe, Os nossos preconceitos, os nossos valores, vamos esquecer tudo, ok? Esquecer a física, a química, a religião, Deus, os espíritos, a Igreja Católica, o Espiritismo, o laboratório, vamos esquecer tudo, vamos olhar. Simplesmente deixar com que os nossos olhos vejam o mundo à nossa volta, O poeta Fernando Pessoa tem um texto muito bonito que fala sobre isso. Ele diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar por entre as flores. E ao caminhar, eu olho para a direita, olho para a esquerda, e de vez em quando eu paro e olho para trás. E o que vejo é o que nunca antes eu tinha visto. Sei ter o pasmo essencial que teria uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Olha que bonito isso, Então vamos pensar que eu posso pegar isso aqui, E o que me faz dizer que isso aqui é um copo com água é a minha experiência, ok? Mas se eu trouxer um indígena aqui, que nunca teve contato com vidro, ele não vai saber nem que isso é copo, nem que se chama copo, nem como é feito, e talvez nem para que serve. Mas ele vai reconhecer a água, que provavelmente, ele tem a experiência da água. Então, quando a gente olha para as coisas, o nosso olhar já está impregnado daquilo que a gente pensa que sabe. Dificilmente a gente olha para as coisas com uma pureza de olhar, aberto às percepções imediatas daquilo que o mundo nos oferece a ver, daquilo que o nosso olhar faz com que o mundo desvele para nós. Tenham cuidado, não precisa desesperar que vocês vão entender onde eu quero chegar. Como é a vida? Bom, nós nascemos, e nós somos, ao nascer, já visitados por aquilo que alguns filósofos existenciais chamam de facticidade. O que é a nossa facticidade? É o conjunto de tudo aquilo na nossa experiência que nós não escolhemos. Então, por exemplo, eu posso confessar? Pode? Que ninguém nos ouça. Eu, por exemplo, queria ser negão. Porque está na moda, entendeu?
Mas não, né? Eu nasci meio lá, meio cá, não muito branco, mas longe de ser negão, meio assim, 4h30 no horário de verão, 5 horas. Então não adianta eu querer ser negão, porque eu não nasci negão, né? Ah, eu queria ter uma franja. Não. A minha genética me condenou a essa experiência, né, desse vácuo superior, né, dessa ausência, desse vazio, né? Não adianta. Quando eu nasci, já está ali, ó. É aquilo que eles chamam de facticidade. Tem gente que nasce com determinadas deformidades, com determinadas doenças, né, congênitas, etc. Né? Então, a pessoa nasceu daquele jeito e, em grande parte das situações, ela não tem poder nenhum sobre aquela condição chamada de facticidade. Então, não adianta eu querer que, sei lá, né, que isso não seja madeira, que seja metal, porque eu não tenho poder sobre isso. Isso é madeira e pronto. E não adianta eu querer ficar nervoso porque eu queria ir para o clube e hoje fez uma chuva danada. Por quê? Porque é a natureza e eu não tenho poder sobre a natureza. E de repente eu estou indo para um lugar e tem uma baita tempestade e eu tinha horário para chegar e eu não consigo chegar e eu fiz tudo direitinho, mas no meu caminho acontece algo sobre o qual eu não tenho controle nenhum, que é uma tempestade. E isso é uma facticidade. Então, o que é a facticidade? Nós nascemos num mundo em que grande parte daquilo que nos envolve é composta de elementos sobre os quais nós não temos nenhum poder de transformação. A natureza é como é, o sol é como é, a água é como é, né? Não adianta eu tentar respirar alguma coisa que não seja oxigênio, porque a minha né, constituição biológica precisa do oxigênio para sobreviver. Isso é assim. Eu não tenho poder sobre isso. Isso é simplesmente dado, né? O mundo é formado por elementos simplesmente dados, como o nosso corpo, que é simplesmente dado. Eu não tenho poder sobre ele. É assim e pronto. O que mais que compõe o mundo? O mundo também é composto de utensílios, que são os objetos que nós produzimos, né? Tudo que está à nossa volta e que é produto da ação humana, pertence àquilo que nós chamamos de universo utensiliar, né? Que é o mundo da técnica, é o mundo produzido pela inteligência humana. E o mundo também é composto de entes cujo modo de ser são simplesmente dados. O que isso significa? Né? Que não tem escolha. Por exemplo, um cão, ele não tem escolha de ser bonzinho ou ser... Ele não acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou morder alguém. Né? Ou, não, hoje eu vou ser dócil. Isso não é uma escolha. Né? Uma rosa, ela não diz assim, eu pretendo durar mais esse mês. Eu ando murchando muito cedo. Né? Uma rosa é uma rosa. Ela é um ser simplesmente dado. E um sabiá, ele não tem a escolha de não cantar. Fala, não, andam prendendo muitos irmãos meus e eu vou fazer uma greve de canto, não vou mais cantar. Não, né? A abelha, ela não faz mel porque ela é animadinha para fazer mel. Né? Ela está condenada a produzir mel, queira ou não, ela não tem escolha. Né? Então, o universo natural, formado de plantas, animais, né, elementos da natureza, etc., são entes, quer dizer, entes, coisas, né, né, que são simplesmente dados, não escolhem ser aquilo que são. O universo dos conceitos também são simplesmente dados. Por exemplo, quando eu falo de amor, né, o que é o amor para todo mundo? Todo mundo vai pensar no amor como uma experiência afetiva boa. Quem ama, perdoa. Quem ama, né, vive a maravilha de não sei o que tem. Porque o amor é lindo. Então, o amor é um conceito que, embora sendo cultural, é simplesmente dado. Não adianta eu chegar
dar uma porrada em alguém, e alguém fala, nossa, por que você fez isso? Eu falei, por amor. Mas como assim? Ah, porque meu conceito de amor é diferente. Não, né? Só se o sujeito for psicótico, etc. Né? Uma pessoa, né, a princípio, na maioria das vezes, sabe que amor é uma coisa assim, que violência significa. Então, os nossos conceitos também são simplesmente dados. O que existe no mundo que realmente não é nem facticidade e nem é simplesmente dado? É o homem, o ser humano, ok? De que é composto esse ser humano? Né? O que nós somos? Bom, então vamos pensar que nós passamos a ser quando nós nascemos, né? É o que eu falei, esquece por enquanto as questões religiosas. Vamos fingir que a gente está olhando o mundo tal como ele se apresenta. Então, quando que o sujeito surge? Quando nasceu, é ser humano, está aí, né? O que vai acontecer com esse ser humano, gente? Ele vai ser feliz? Dá para saber? Não. Ele vai ser triste? Também não dá. Ele vai ser professor, advogado, açougueiro, sapateiro? Dá para saber ou não? Também não. Bom, quanto tempo ele vai durar, hein? Também não dá para saber. Né? Não tem prazo de validade, né? Não é iogurte, né? Ser humano, quer dizer, pode durar, sei lá, pode morrer no dia seguinte, pode durar 20 anos, 50, 100. De repente o sujeito é o Niemeyer, né? Ah, nossa, você ainda esqueci de desencarnar, tal. Tem gente que esquece, né? Passa do 100. Né? Mas pode morrer jovem, quer dizer, não. Então, o ser humano, ele é um ente, quer dizer, ele é algo que está aí no mundo, cujo modo de ser nesse mundo se apresenta em jogo o tempo todo. Então, ele não é simplesmente dado, né? Ele escolhe o tempo todo como ele quer se conduzir nesse mundo que é formado, né, de outros entes cujo modo de ser estão em jogo, que são os outros humanos, né, a família, o mundo que está aí, a facticidade, aquilo que acontece sem ele prever e que não depende dele, os entes cujo modo de ser são simplesmente dados, bichos, plantas, etc., e a articulação, quer dizer, a vida dele será o resultado da articulação entre as suas escolhas e tudo o mais que compõe este horizonte temporal e espacial no qual ele transita e habita. Sempre em direção à imprevisibilidade das nossas experiências. E isso é o que diferencia o homem sábio e o homem da ilusão, o homem ingênuo. Quem é o homem ingênuo? É aquele que acredita que a vida tem uma lógica, que se ele fizer tudo certo, tudo vai dar certo, e que ele tem controle sobre as coisas. O homem sábio é aquele que, o mais cedo possível, percebe que isso é uma ilusão. Que embora ele fazendo tudo certo, isso nem sempre vai garantir que os resultados serão aqueles que ele espera. Tanto que a gente ouve muita gente aí dizer assim, você vê, né, fulano é um canalha, e a vida só sorri para ele, tudo acontece que é uma beleza para ele. E o outro, que é todo bom, né, uma pessoa boa, que só faz o bem, só se ferra na vida. Não é? Bom, é assim que a vida se apresenta? É. E às vezes o contrário também. Alguém que faz tudo certinho consegue coisa certa, e alguém que faz tudo errado, né, se dá mal. Quer dizer, não há uma regra, não há uma matemática, não há uma lógica. Bom, então, esse foi o meu convite. A vida, numa visão imediata, a partir da nossa percepção um pouco mais desprovida de preconceitos, ela se mostra, ela se apresenta para nós dentro deste quadro, dentro deste panorama, ok? Bom, então é assim que a vida se dá à nossa percepção. Bom,
O que o Espiritismo, então, muda nessa visão? O Espiritismo muda não o mundo como ele se apresenta, mas a compreensão deste panorama como ele se apresenta. Então vamos tentar explicar, né? Tentar chegar onde a gente quer. O fato de nos tornarmos espíritas, né? Ou de praticarmos o espiritismo, ou, né, de entendermos o espiritismo, não muda o mundo como ele se apresenta. Eu sou espírita e essa rosa continua sendo rosa, o bicho continua sendo bicho. Eu continuo sendo esse que está em jogo o tempo todo. A minha vida continuará sendo uma sucessão de experiências, ora positivas, ora negativas, ora felizes, ora infelizes, né? As tempestades vão continuar ocorrendo, as perdas, as mortes, os lutos continuarão ocorrendo, as alegrias também. Quer dizer, o mundo permanece o mesmo. Não muda nada. O que muda? O meu olhar compreensivo sobre este mundo que permanece o mesmo. Como assim? Bom, então eu começo, através do estudo da doutrina espírita, a ver que isso que não tem lógica, e num olhar imediato realmente não tem por uma razão muito simples, porque nós estamos observando o campo dos efeitos, cujas causas nos fogem ao acesso imediato. Então é como quando a gente vai num show, num espetáculo, né, de um ilusionista, de um mágico, né? A gente não se encanta com o mágico, né? De repente o mágico faz aparecer do nada, sei lá, no palco, né? Tinha o Tiane aí esses dias, né? Aparecia lá um helicóptero, né? Tirava, não tinha nada. 1, 2, 3, tiro o pano e aparece um helicóptero. Não é lindo? Tá. Alguém consegue explicar? Não. Mas ele lá, que é o mágico, sabe que é um truque, sabe como é que faz, e ele domina aquilo que está por trás do palco e que faz com que a gente veja a mágica. A nossa vida é o palco. Por que a gente se revolta? Porque a gente não tem acesso àquilo que está por trás do palco, aos truques que dão origem a isso que está aparente. O que são esses truques? Aquilo que está por trás do palco e que faz com que no palco aconteça da forma como acontece, as nossas anteriores encarnações. Então a causa daquilo que se mostra não está aqui aparente. E mais que isso, não estando aparente, e mais que isso, nós não temos à nossa disposição toda hora um médium para ficar dizendo para a gente por que foi ou por que não foi. Por quê? Porque, na realidade, a tarefa do Espiritismo não é de verdade ficar, né, suprindo essa nossa curiosidade. Na verdade, é nos desenvolver através de uma teoria específica, através de um conhecimento dado, que faz nos compreender com uma certa lógica, com uma certa clareza, como as coisas se dão, dentro daquilo que é razoável e que se mostra para todos nós como uma opção, como um caminho para iluminar a nossa experiência através do bom senso. Então nós temos dois caminhos, né? Imaginar que tudo isso que está aí é resultado de um grande mistério, ok? É um mistério. Por que sofremos? De onde viemos? Por que estamos? Para onde vamos? Né? As religiões tradicionais vão dizer, isto é um mistério. E os seus seguidores, eles têm que se jogar, eles têm que se arremessar, eles têm que mergulhar neste mistério. E confiar, né, que é um mistério, que nós não vamos saber, ok? E que, sei lá, se tiver uma vida além da vida, nós vamos ficar sabendo do outro lado.
Essas são as religiões tradicionais, né? O catolicismo, um padre vai falar, olha, por que acontece? Olha, são, né, os mistérios insondáveis, né, do Altíssimo, né, que nós não temos acesso. Há outros que simplesmente vão negar a existência de Deus e dizer, olha, o mundo é assim, porque de verdade, tudo que está aí e tudo que existe é produto de um nada. Não há lógica nenhuma, nós somos seres entregues ao absurdo, tudo que está aí não faz sentido, é assim, é pegar ou largar, só tem isso, não tem outra saída, né? Mas pelo menos tem um sorvetinho gelado de vez em quando, um cafezinho quente, uma cervejinha gelada, tem um monte de tragédia, mas também tem um monte de coisa boa, vamos tocando a vida, e seja o que Deus, se existisse, quereria que fosse, né? Esse é o materialista, né? E há o espírita, né? O espírita é o mais complicado, porque ele nem fica à vontade para se jogar naquilo que ele não entende, que é o mistério, ok? Mas ele também não se conforma que as coisas sejam como são. Então a gente é irritado. Nós somos todos, os espíritas em geral, nós somos meio histéricos, né? Porque a gente nem se joga no mistério, mas também não quer ser ateu e materialista. A gente é danado, é difícil. O que a gente quer? A gente quer entender. A gente quer compreender. Como assim? Eu não aceito não entender. Eu não aceito não compreender. E aí os bons espíritos, os espíritos superiores, através de Allan Kardec, vieram satisfazer os nervosinhos, né? Que é a doutrina espírita, que responde a uma série de questões que nos inquietam, né? Então, por que eu sofro? Olha, você sofre porque, muito provavelmente, você ferrou muita gente no passado. Porque você fez escolhas equivocadas, porque você fez muita gente sofrer, porque, partindo para o mundo espiritual, você levou uma série de culpas, você foi responsável, né, por inúmeras pessoas, por facilitar a inúmeras pessoas se arrojarem a situações de desespero, de desgraça, de penúria, de ruína. E antes de reencarnar, você projetou, né, uma vida, uma encarnação repleta de dissabores, de desafios, de provas, de dificuldades, de perdas, de sofrimentos, a seu próprio benefício. Para se testar, para se colocar à prova, para experimentar isso que faz parte do nosso processo evolutivo e que conta com 3 fases que eu vou desenvolver na semana que vem, que são, toda vez que nós erramos, isso nos diz Emmanuel, nós caminhamos para, primeiro, a culpa. A culpa leva-nos ao remorso. Culpa e remorso. Esse é o primeiro item. Segundo, arrependimento. Terceiro, reparação. Então, primeira fase, quando a gente desencarna, a gente, em geral, chega no mundo espiritual cheio de culpas e remorsos. Lá no mundo espiritual, a gente encontra gente com paciência e boa vontade para, de novo, explicar para a gente que não era assim e que a gente errou. Aí vem o arrependimento. E aí, com o planejamento de uma nova encarnação, vem o desejo de reparação. E muitas vezes o desejo de reparação nos leva a projetar reencarnações dolorosas. E aí a gente vem para o palco sem saber o que acontece na coxia, nos bastidores. Às vezes a gente consegue, né, passar bem por isso e dar um grande espetáculo, ou às vezes a gente se torna um palhaço fazendo estripulias no picadeiro, quando não, somos mordidos pelo leão. Mas isso a gente fala na próxima semana. Que Jesus nos abençoe.